Era uma tarde como qualquer outra para Júlio Cocielo, o jovem empreendedor e influencer que já havia conquistado milhões de seguidores com seu carisma e conteúdo inspirador. Naquele dia, ele estava no shopping, um lugar que frequentava não apenas para fazer compras, mas também para gravar vídeos e interagir com fãs que o reconheciam pelos corredores. Júlio sempre carregava consigo uma câmera, afinal, nunca se sabia quando um momento especial poderia se transformar em um vídeo emocionante para suas redes sociais. Ele estava relaxado, aproveitando o clima descontraído do local, quando algo inesperado chamou sua atenção. Um som baixinho, quase imperceptível, ecoou em meio ao burburinho das lojas e das conversas ao redor. Era um choro de criança. Intrigado, Júlio parou por um instante, olhou ao redor e decidiu seguir a direção daquele som. Ele não sabia, mas aquela decisão simples marcaria o início de uma jornada que mudaria sua vida e a de uma criança para sempre. Fique até o final, porque o que Júlio fez em seguida vai te surpreender e inspirar. Seguindo o som do choro, Júlio caminhou por alguns corredores até chegar a um banco próximo a uma loja de brinquedos. Foi ali que ele viu uma cena que o deixou de coração partido. Uma criança pequena, com não mais de 5 anos, sentada sozinha, no banco. Ela estava com roupas simples um pouco sujas e segurava com força um ursinho de pelúcia surrado, que parecia ser seu único companheiro naquele momento. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, e seu rosto transmitia uma mistura de medo e tristeza. Júlio, acostumado a lidar com situações desafiadoras, sentiu um nó na garganta. Ele olhou ao redor, procurando por um adulto que pudesse ser responsável pela criança, mas não havia ninguém por perto. O shopping estava movimentado, mas aquela cena parecia passar despercebida por todos, menos por ele. Sem hesitar, Júlio se aproximou da criança e se ajoelhou para ficar na altura dela. Com uma voz suave e calmante, ele perguntou: "Oi, tudo bem? Onde está sua família?" A criança, ainda assustada, apenas balançou a cabeça sem dizer uma palavra. Júlio percebeu que a situação era mais séria do que imaginava. Ele não poderia simplesmente ignorar aquela cena e seguir em frente. Algo dentro dele disse que precisava ajudar. "O que você faria nessa situação?" Júlio tomou uma atitude que ninguém esperava. Júlio Cocielo, conhecido por seu grande coração e sua capacidade de transformar situações difíceis em oportunidades para fazer o bem, não pensou 2 vezes. Ele sabia que não poderia deixar aquela criança sozinha, abandonada em um local movimentado como aquele. Com um sorriso gentil, ele estendeu a mão para a criança e disse: "Vem comigo, vamos te ajudar a encontrar sua família, tudo bem?" A criança, ainda desconfiada, mas um pouco mais calma, aceitou a mão de Júlio. Ele percebeu que ela estava com frio e tirou seu casaco para colocá-lo sobre os ombros dela. Enquanto caminhavam em direção à administração do shopping, Júlio tentou puxar conversa perguntando o nome da criança e se ela estava com fome. Aos poucos, a criança começou a se soltar e respondeu com uma voz baixa: "Lucas. Meu nome é Lucas." Júlio sentiu um misto de alívio e preocupação. Alívio por ter conseguido estabelecer um mínimo de confiança com Lucas, mas preocupação porque a situação claramente não era simples. Ele sabia que precisava agir rápido para garantir a segurança da criança. Ao chegar à administração, Júlio explicou a situação aos seguranças, que imediatamente começaram a verificar as câmeras de segurança e a entrar em contato com as autoridades competentes. Enquanto isso, Júlio não deixou o lado de Lucas. Ele comprou um lanche e um suco para a criança, que devorou tudo com uma fome que confirmava que estava há horas sem comer. Essa decisão mudou tudo. Continue ouvindo para descobrir o que aconteceu a seguir. Enquanto Júlio aguardava com Lucas na administração do shopping, os seguranças e a equipe de atendimento começaram a agir rapidamente. As câmeras de segurança foram revisadas e logo descobriram que Lucas havia sido deixado sozinho no banco por um adulto que parecia ser seu pai. As imagens mostravam o homem olhando para trás várias vezes, com uma expressão de angústia, antes de desaparecer no meio da multidão. Era evidente que a situação não era um simples caso de uma criança perdida, mas algo muito mais complexo. Júlio,
sentado ao lado de Lucas, continuou tentando acalmá-lo. Ele percebeu que a criança estava começando a se sentir mais confortável na sua presença e decidiu aproveitar o momento para tentar obter mais informações. Lucas, você sabe onde mora? Ou o telefone de alguém da sua família? Perguntou Júlio, com uma voz suave. Lucas balançou a cabeça negativamente, mas então disse algo que deixou Júlio ainda mais intrigado. A gente morava num lugar pequeno, mas papai disse que a gente não pode voltar mais. Aquela frase ecoou na mente de Júlio, que começou a entender que a situação de Lucas era muito mais grave do que ele imaginava. Enquanto isso, a equipe do shopping entrou em contato com a polícia e com os serviços de assistência social, que foram acionados para cuidar do caso. Júlio, no entanto, não queria simplesmente entregar Lucas e ir embora. Ele sentia que precisava fazer mais. Mas a história não para por aí. O que Júlio descobriu sobre Lucas vai te emocionar. Enquanto Júlio aguardava com Lucas, a polícia e os assistentes sociais chegaram ao shopping. Após uma breve conversa com a equipe de segurança e uma análise mais detalhada das câmeras, a verdade começou a surgir. Lucas havia sido abandonado intencionalmente por seu pai, que estava enfrentando dificuldades financeiras extremas. A família havia perdido sua casa recentemente e não tinha condições de cuidar da criança. O pai, desesperado e sem saber o que fazer, viu no shopping um lugar onde Lucas poderia ser encontrado por alguém que pudesse oferecer a ele uma vida melhor. Júlio ficou profundamente comovido com a história. Ele olhou para Lucas, que agora brincava distraidamente com o ursinho de pelúcia, e sentiu uma onda de empatia e responsabilidade. Ele sabia que não poderia simplesmente deixar a criança ser levada pelos assistentes sociais sem garantir que ela estaria em boas mãos. Foi então que Júlio tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Ele se ofereceu para cuidar temporariamente de Lucas, enquanto a situação da família era resolvida. Júlio não parou por aí. O que ele fez em seguida vai te surpreender ainda mais. Júlio Cocielo, conhecido por sua generosidade e por sempre estar disposto a ajudar, decidiu ir além do que qualquer um esperaria. Ele não apenas se ofereceu para cuidar temporariamente de Lucas, mas também usou sua influência nas redes sociais para mobilizar ajuda. Assim que chegou em casa com a criança, Júlio gravou um vídeo emocionante contando a história de Lucas e explicando a situação difícil que a família estava enfrentando. Ele não revelou detalhes que pudessem expor a família, mas foi sincero sobre o abandono e as dificuldades financeiras que os levaram àquela decisão extrema. O vídeo viralizou em questão de horas. Milhares de pessoas se comoveram com a história e começaram a se mobilizar para ajudar. Júlio criou uma vaquinha online com o objetivo de arrecadar fundos para garantir um futuro melhor para Lucas e sua família. A meta inicial era modesta, mas a solidariedade das pessoas foi tão grande que o valor arrecadado ultrapassou todas as expectativas em poucos dias. Além disso, muitas pessoas se ofereceram para doar roupas, brinquedos e até mesmo oferecer apoio psicológico e jurídico. Enquanto isso, Júlio se dedicou a cuidar de Lucas como se fosse seu próprio filho. Ele levou a criança para passear, comprou roupas novas e garantiu que ela se sentisse segura e amada. Lucas, que no início era tímido e assustado, começou a se abrir e até mesmo a sorrir, mostrando uma personalidade cheia de vida e curiosidade. E o que aconteceu depois? A história fica ainda mais emocionante. Graças à exposição nas redes sociais e ao trabalho incansável de Júlio, a família de Lucas foi localizada. O pai da criança, que estava desesperado e arrependido, entrou em contato com Júlio após ver o vídeo que viralizou. Ele explicou que a decisão de abandonar Lucas no shopping foi tomada em um momento de desespero, quando a família estava sem teto, sem comida e sem esperança. Ele nunca imaginou que a história ganharia tanta atenção e que tantas pessoas estariam dispostas a ajudar. Júlio, comovido com a sinceridade do pai, organizou um encontro entre Lucas e sua família. O reencontro foi emocionante. Lucas correu para os braços do pai, que não parava de chorar e pedir perdão. Júlio, ao lado de assistentes sociais e representantes de ONGs que se ofereceram para ajudar,
garantiu que a família recebesse o suporte necessário para se reerguer. Com os recursos arrecadados na vaquinha online, eles conseguiram alugar uma casa simples, comprar móveis básicos e garantir alimentação e cuidados médicos. Mas Júlio não parou por aí. Ele se comprometeu a acompanhar a família de Lucas durante todo o processo de reconstrução de suas vidas. Ele também conectou o pai da criança a programas de capacitação profissional, para que ele pudesse encontrar um emprego estável e garantir um futuro melhor para o filho. Mas o final dessa história vai te deixar sem palavras. Não vá embora ainda. A história de Júlio e Lucas não só emocionou milhares de pessoas, mas também inspirou uma onda de solidariedade que ultrapassou fronteiras. O vídeo de Júlio se tornou um símbolo de como pequenos gestos podem transformar vidas, e a vaquinha online arrecadou muito mais do que o necessário, permitindo que a família de Lucas não só se reerguesse, mas também tivesse uma reserva para emergências futuras. Júlio, tocado pela experiência, decidiu transformar aquela ação em algo maior. Ele criou um projeto social chamado Laços de Esperança, com o objetivo de ajudar crianças e famílias em situação de vulnerabilidade. O projeto oferece apoio financeiro, psicológico e educacional, além de promover campanhas de conscientização sobre o abandono infantil e a importância da rede de apoio comunitário. Lucas e sua família se tornaram os primeiros beneficiários do projeto, mas muitas outras histórias começaram a surgir graças à iniciativa de Júlio. Lucas, agora seguro e feliz ao lado da família, virou um símbolo de resiliência e esperança. Ele frequenta a escola, tem novos amigos e, claro, um ursinho de pelúcia novo, presente de Júlio. A história dele mostrou ao mundo que, mesmo nos momentos mais difíceis, há sempre uma luz no fim do túnel quando pessoas se unem para fazer o bem. Júlio, por sua vez, ganhou não apenas a gratidão de Lucas e sua família, mas também a admiração de milhões de pessoas ao redor do mundo. Ele provou que, com empatia e ação, é possível mudar realidades e inspirar outros a fazerem o mesmo. Se você se emocionou com essa história, não deixe de se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Compartilhe esse vídeo e ajude a espalhar a generosidade pelo mundo. Juntos podemos fazer a diferença.